vez estamos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor Jesus e nessa noite vamos dar seguimento à exposição da carta aos Gálatas. Nós no culto passado falamos entre os versículos 15 ao 22, aonde nós aprendemos que a lei não se opõe à graça e a graça não se opõe à lei. A promessa da aliança não é anulada pela lei, antes a promessa abraça a lei. Nós vimos também que a aliança, a promessa, ela foi feita antes que a lei houvera sido dada. Então a lei veio 430 anos depois. Então nós entendemos no culto passado que a lei, a promessa, veio bem antes da lei, para que nós sejamos filhos da fé. Então é pela fé que recebemos a herança. Então a aliança, nós vimos no culto passado que a aliança, a herança veio antes da lei. Nós aprendemos também no culto passado que a lei ela tem três usos, né? Ela é de forma pedagógica. A lei ela nos ensina a justiça de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus. A lei nos ensina também sobre a nossa natureza pecaminosa. Ela revela para nós a nossa condição. E a lei, então ela nos ensina. O primeiro uso da lei é um uso pedagógico. Então ela nos ensina, ela veio para nos ensinar. Porém, ela não foi dada para nos capacitar. Mas ela veio nos revelar, ela veio nos ensinar sobre o pecado. Ela nos revelou o pecado, porém a lei não nos capacita. Nós também ouvimos o segundo uso da lei, que era o uso cível. Nós vemos que a lei, ela de certa forma, ela inibe as transgressões. Porém, o ato de inibir a transgressão não significa que a lei regenera o homem. Nós vimos que no culto passado que muitas das pessoas às vezes não transgride a lei por medo. Nós vimos lá o exemplo que demos. Quando a polícia ela entra de greve, o que os bons homens fazem? Saqueiam as lojas. Quando o caminhão lá do frigorífico tombou, o que os bons homens fizeram? Saquearam a carne do caminhão. Então veja, a lei, antes da polícia chegar, de certa forma a lei ela consegue inibir alguns pecados, mas ela não muda o interior do homem. Então a lei ela é insuficiente para regenerar o homem. Ela não regenera. Então nós vimos no culto passado isso. Nós vimos que a lei tem esses dois usos. E também vimos o terceiro uso da lei, que é moral. Então o uso moral da lei serve para nós também. Então nós aprendemos isso no culto passado. Então nós vimos que a lei com seus trovões, todo aquele medo, toda aquela atemorização que ela causou, ela não conseguiu regenerar. Ela não consegue mudar o homem interiormente. Mas ela consegue nos revelar o pecado. Porém, não nos livrar do pecado. Então a lei ela foi dada para avultar o pecado, para aumentar. Então nós vimos no culto passado isso, que a lei ela tem esses três usos. E no nos versículos anteriores nós vimos que a lei então, Paulo se referia ao sentido que a lei estava ligada às transgressões. A lei então está ligada diretamente ao pecado. No culto de hoje, nós vamos meditar, pela misericórdia do Senhor, do versículo 23 ao versículo 29.
e extrair do texto toda a doutrina que pudermos nessa noite para as nossas vidas. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mantivesse ela aberta, em Gálatas 3, do 23 ao 29. Vamos à leitura. Diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, havia de se revelar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Jesus, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Bom, então o que nós vamos aprender hoje nesta noite? Nós vamos primeiramente olhar com muito carinho para esses versículos, porque eles vão nos mostrar a importância da lei. Ela vai nos mostrar que a lei, ela cumpriu o seu propósito. Nós vamos aprender hoje que antes que a fé viesse, nós estávamos debaixo da tutela da lei. A lei era como uma espécie de guardião para nós, de professor. Então nós vamos olhar primeiramente aqui para o versículo 1, ou versículo 23, primeiro versículo. Mas antes que a fé viesse. Paulo vai explicar com grande clareza tanto a utilidade da lei como a razão por ela havia sido temporária. Então o apóstolo Paulo vai mostrar para nós com essa clareza nesses versículos que a lei tinha um propósito. A lei, ela cumpriu esse propósito. Então a utilidade da lei e também vamos ver que a lei, ela era temporária. Então por isso é importante nós nos atentarmos para isso. Paulo aqui não tensionava dizer que os pais que viveram aqui na continuação do versículo, diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nelas encerrados, para essa fé que de futuro havia de se revelar. Então, nessa primeira expressão que nós falamos, nós entendemos então que a lei, ela tinha um tempo determinado, ela tinha algo a cumprir e ela cumpriu. Então nós vemos aqui que o Paulo, ele vai nos explicar bastante a utilidade da lei como sendo um pedagogo para nós, como sendo um mestre, um guardião que iria nos conduzir até Cristo. Então nós vimos aqui, antes que viesse a fé, denota a plena revelação daquelas coisas que existiam ocultas durante a obscuridade e as sombras da lei. Então o que acontece? No Antigo Testamento, não é que os pais viveram sem fé. Não é isso, porque nós vimos aqui nos próprios versículos Paulo falando de Abraão, o pai da fé. E se nós formos para Hebreus, nós vamos ver o quê? A galeria dos heróis da fé que viveram no Antigo Testamento, sobre o regime da lei. Então o que Paulo está dizendo aqui para nós nessa noite não é que
os pais viveram sem fé. Pelo contrário, nós vimos aqui pelo próprio exemplo de Abraão, que foi pela fé que ele foi justificado. E nós vemos lá na galeria da fé exatamente isso. Então Paulo não tensionava dizer aqui que os pais que viveram sobre o regime da lei não possuíram fé. Pois, como nós vimos e nós já estudamos também em Hebreus, a galeria das fé. Então a fé, ela veio desde o Antigo Testamento até o Novo. Mas quando nós lemos aqui o versículo 23, até que viesse a fé, significa que hoje nós temos mais clareza, mais luz sobre as coisas da salvação, sobre as coisas de Cristo. Então hoje nós temos uma clareza maior. Nós entendemos, não é que nós entendemos mais, mas nós temos uma visão mais nítida daquilo que no Velho Testamento era sombra. Então nós vimos que o apóstolo Paulo, nesse primeiro versículo que estamos vendo, mas até que viesse a fé, essa fé que temos hoje com clareza, estávamos sobre a tutela da lei, estávamos sobre os cuidados da lei. Então a lei, ela tem esse cuidado. Então o que nós vemos é que o apóstolo Paulo, ele está mostrando para nós que neste tempo que estamos vivendo, nós temos uma visão mais clara, mais nítida. Enquanto aqueles homens no passado tinham um pouco menos de luz. Mas isso não impediu deles caminhar de maneira correta. É como a luz da alvorada. Sabe aquela luz de antes do dia amanhecer ficar totalmente claro, mas ela é suficiente para você caminhar? Aquela luz ali entre 5 e 6 horas da manhã, a luz da alvorada. É mais ou menos isso, foi no tempo da lei. Os pais caminharam por essa pouca luz. E essa pouca luz que eles tinham os direcionou a Cristo, assim como nós. Hoje nós temos mais luz, o dia está mais claro. Então conseguimos ver com mais facilidade. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui no versículo 23 exatamente isso. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé de futuro havia de se revelar. Então os pais caminharam com pouca luz, mas no entanto não deixaram de caminhar. Não deixaram de acreditar na herança, na promessa, no Cristo. E eles caminharam. Visto, porém, que a fé não havia sido, neste versículo, um diagnóstico usado não num sentido absoluto, e sim relativo, para expressar o tempo do Antigo Testamento. Então Paulo está usando aqui esse exemplo que a fé ainda não tinha vindo, para representar exatamente o tempo do Antigo Testamento, antes que a graça viesse. O que ele diz em seguida para nós confirma que este era o sentido de suas palavras. Paulo ele vai dizer: eles foram encerrados para a fé que de futuro havia de ser revelado. Mas é como nós falamos, a lei não afastou os pais da fé. A lei ela não fez separação, mas a fé não fora revelada. Não que os pais faltasse uma luz como nós temos hoje. Sim, porque tinham menos luz, como eu falei. Só que essa pouca luz não impediu deles caminhar. E eles caminharam. Foi suficiente. A porção de luz dos crentes do Antigo Testamento, o pouco que eles tiveram da revelação, foi suficiente para preservá-los de todo erro e para os conduzi-los até Cristo.
Então aqui nesse versículo 23, o que nós estamos aprendendo é exatamente isso. Que aqueles homens, eles viam através de um espelho. Porém, eles não tinham algo concreto. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, o que nós vemos? Cerimônias, sacrifícios e a ausência do Cristo. Mas o que nós temos hoje é o Cristo presente. Então o Antigo Testamento aponta para isso. Então, assim, nós vemos que a fé estava por vir. Estava para ter dia completo para nós. E o que nós temos hoje é uma revelação completa da vontade do Pai. Uma revelação completa do seu plano de redenção. O que nós temos hoje é uma clareza. O que nós temos hoje é o Cristo presente. O que eles tinham como referência de Cristo, porém a ausência do Cristo. Eles tinham as cerimônias, os rituais, os sacrifícios. E isso tudo apontava para Cristo. E então eles caminharam com isso. Porém nós hoje temos o Cristo, o nosso sacrifício. E isso é suficiente para a nossa caminhada. O versículo 24, ele vai dizer: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A primeira parte do versículo 24 vai dizer: de maneira que a lei nos serviu de aio. Mas o que é aio? A Bíblia está dizendo para nós que a lei nos serviu de aio. Paulo vai usar essa metáfora que expressa com mais clareza o seu propósito e o propósito da lei. A lei nos serviu de aio. Essa frase traduz a palavra grega paidagogos, do qual deriva da palavra pedagogo, um termo que os gregos aplicavam a um escravo responsável pela guarda da educação de uma criança. Então veja o que a lei é para nós. E ela cumpriu esse propósito. A lei nos foi dada como aio, como um professor, como um guardião. A lei nos ensinou a justiça de Deus. A lei nos ensinou o que é o pecado. A lei nos ensinou a nossa condição pecaminosa. A lei, tal qual um professor, mostra o nosso pecado e o condena. Então Paulo está dizendo para nós no comecinho do 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, de um professor, para nos conduzir a Cristo. Então a lei, o propósito da lei é mostrar a nossa condição pecaminosa, é nos ensinar sobre o pecado, sobre a justiça, mas também nos conduzir a Cristo. Quando nós vemos a lei por completa, o que nós podemos entender é que não podemos conseguir justiça própria. Então a justiça deve ser buscada em outro lugar. É por isso que a lei nos conduz até Cristo. A lei, ela cumpre o seu propósito de pedagoga para nós. Nos ensina, nos revela, nos mostra e nos conduz até Cristo. Então no versículo 24 nós temos isso, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei cumpriu o seu papel ao revelar a justiça de Deus e convenceu o homem de sua própria injustiça, da sua natureza pecaminosa, nos fez conhecer o pecado, e assim como através de um espelho podiam ver quão longe estavam da verdadeira justiça. Então quando nós olhamos para a lei, tudo que nós conseguimos ver é isso. Não conseguimos ser justos diante de Deus. Assim eram lembrados que a justiça tem que ser buscada em outro lugar. Por isso que a lei, ela nos conduz até Cristo, ela nos leva até Cristo. Porque não podemos obter a justiça própria. Porque a lei nos condena. Para nos conduzir a Cristo.
Então a lei ela foi dada para isso. Aqui, a palavrinha "a" tem uma força temporal, significa até. Então a lei, ela cumpre o seu propósito e ela nos leva até Cristo. Então por isso nós temos que entender qual é o propósito da lei. Para que a lei foi dada? E aqui nessa parte, Paulo nos revela então que a lei nos serviu de aio. Então a lei não agia só como um professor apontando o caminho. Antes agia também como um guardião temporário até a vinda de Cristo. Então a lei ela tinha essas duas funções. Ela nos mostra o pecado, ela nos revela a justiça de Deus, ela revela a nossa injustiça. Ela nos conduz até Cristo. Ela nos faz olhar como em um espelho e vemos que nós não possuímos a justiça necessária que ela exige. Mas ela aponta a Cristo. Então no versículo 24 vai ficando mais claro para nós, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A justiça está em outro lugar. A lei ela nos ensina. A lei nos direciona. A lei mostra para nós a nossa pecaminosidade. A lei mostra para nós que nós precisamos buscar a justiça em outro lugar. A lei nos revela Cristo. E é interessante que depois que a lei nos leva até Cristo, o aio, o nosso professor, o nosso pedagogo, é importante entendermos que esse aio não era dado para acompanhar a criança a vida toda, mas só por um período. Então a lei, ela serviu para ser o nosso guardião por um período, até Cristo vir. Então quando Cristo veio, a nossa tutela foi passada para Cristo. Só que olha que interessante, quando a lei nos entrega para Cristo, Cristo escreve as leis em nosso coração. E então somos devolvidos para a lei. Veja, a lei nos conduz até Cristo, porém, quando nós somos regenerados, essa lei que era exterior, agora é interiorizada. Então, Paulo diz que o pedagogo aqui, o aio, não era para a vida toda, mas por um período curto. Ela ensinava, ela direcionava, ela corrigia, ela exortava, ela condenava. Mas ela nos levou até Cristo, então a lei cumpre o seu papel. Os mandamentos que nos foi dado, cumpre o seu papel e nos leva até Cristo. Para que por fé fôssemos justificados. Como nós somos justificados, amados? Pela fé em Cristo, pela fé no descendente de Abraão. Então nós temos isso conosco, a fim de que fôssemos justificados por fé, e não por guardar a lei. Porque a lei não consegue fazer isso por nós. Não conseguimos obter justiça em nós mesmos. A lei nos revela isso. Então por fé somos justificados. Então por fé somos salvos. Versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então veja, já não estamos mais subordinados ao aio, à lei. Paulo não quis dizer que os cristãos não estão obrigados a seguir as exigências morais da lei. Lembra que nós lemos no culto passado? Sobre Coríntios, que Paulo diz que não estamos sem lei para com Deus, as leis morais. A lei serve para nós, para nos mostrar uma vida santa. Embora nós hoje guardamos a lei, já não guardamos de maneira sem o amor. Hoje guardamos a lei por amor, por amar a Deus. Quem dentre nós pode dizer que a lei foi abolida? Ninguém. Nós não podemos adorar outros deuses. Nós não podemos não amar o nosso próximo. Nós não podemos adulterar.
Nós não podemos roubar, não podemos tomar o nome de Deus em vão. Não podemos fazer todas as outras coisas. Por quê? Porque a lei está interiorizada dentro de nós. Então olha que maravilha. Paulo nos ensinou isso. Nós não estamos sem lei para com Deus. A lei moral, as exigências morais da lei continuam em vigor para nós que somos cristãos. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Então a lei nos leva até Cristo, somos regenerados, a lei é escrita em nosso coração. Hoje observamos a lei porque amamos a Deus, porque somos salvos, porque seguimos a lei do Rei. Estamos subordinados agora a Cristo. Cristo cumpriu a lei. E por nós termos fé nele, somos justificados. E por termos fé nele, somos salvos. E as leis foram inscritas em nosso coração. Porém, que a condenação da lei não mais nos impede de herdarmos a bênção da aliança. Então não somos mais condenados, mas hoje temos paz com Deus através de Cristo. Isso é maravilhoso para nós. Nós temos isso, nós aprendemos isso, descansamos hoje nessa noite, nisso que Paulo está nos ensinando. A lei cumpriu o seu propósito, a lei nos levou até Cristo. A lei era como um aio para nós, estávamos debaixo da tutela dela. Hoje estamos debaixo da tutela de Cristo. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Sabe aquela história que as pessoas dizem que todo mundo é filho de Deus? Não é verdade. Todos são criaturas de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando nós passamos a acreditar em Jesus. Quando o Espírito Santo nos regenera. Quando Cristo nos faz, pela fé, seus filhos. Quando há uma regeneração do Espírito Santo em nós, nos fazendo novos, nos fazendo filhos. Pois é isso que a Bíblia nos ensina. Então, no versículo 26, ele está dizendo para nós: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12 e 13, olha o que diz: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja, foi-lhes dado um poder para serem feitos filhos de Deus, pela fé, por crerem. Então Paulo está nos dizendo a mesma coisa aqui. Paulo está dizendo para nós: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé, isso é, crer em Jesus Cristo. Então aqueles que não creem, aqueles que não recebem Jesus, aqueles que não são regenerados, não são filhos de Deus. Então hoje nós temos aprendido mais algo. No versículo 27 ele vai dizer: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestires. Olha a importância para nós. Quando nós nos batizamos, quando nós tomamos essa decisão de fazer essa confissão de fé pública, fomos batizados em Cristo. Então nós nos revestimos de Cristo. É por isso que quando Deus olha para nós, Ele vê seu Filho. Somos filhos de Deus porque o seu único Filho, o Filho unigênito, morreu por nós, nos fazendo filhos de Deus. Fomos unidos nele no batismo. O batismo nos une a Cristo. Então nós vemos essa realidade. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Somos revestidos de Cristo.
O batismo selou a nossa união com Cristo. Sepultamos o velho homem. O batismo tem essas verdades para as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Entendermos que somos unidos com Cristo. Estamos selados. O batismo é como uma espécie de selo para a nossa união com Ele. É uma confissão de fé pública, que você creu em Cristo, que você entendeu o Evangelho, que você o fez Senhor. Você o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é maravilhoso para nós. Então nós nos revestimos de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Versículo 28 vai dizer: de sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. A nossa união com Cristo, o que Cristo fez por nós na cruz. Cristo, Ele desfez a inimizade. Já não existe mais judeus e gentios. Existe o povo eleito de Deus, a sua igreja. Não existe mais, como nós podemos ver aqui, escravos, libertos, não. A salvação chegou a todos, a fé salvífica foi dada a todos. A fé foi revelada para nós. Então o que nós vemos aqui no versículo 28, nós podemos entender que Cristo derrubou a barreira que dividia os povos. Se nós lermos em Efésios 2, do 14 ao 16, olha o que vai dizer. Efésios 2, do 14 ao 16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criastes em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Veja, essa inimizade que havia entre as nações, esse orgulho que o judeu tinha de ser o povo escolhido de Deus, lá na cruz, isso foi desfeito. A parede que dividia os povos foi derrubada pela cruz de Cristo. Agora, Cristo em si mesmo une esses dois, fazendo um novo homem. Então veja o que Paulo está nos ensinando. Paulo está dizendo para nós que agora não existe mais judeus e nem gregos, nem gentios, mas ambos se tornaram um novo homem para Deus. Em Cristo, quando nós olhamos em Cristo, quando nós entendemos que Jesus salva as nações, homem de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as etnias. Cristo salva de todas as classes sociais. Cristo salva o pecador. Então essa inimizade foi posta por terra na cruz. Então veja a importância da cruz. Não existe mais judeus e nem gregos, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós todos somos um em Cristo. Estamos unidos a Ele. Essa união nos faz um novo homem. Se nós lermos também Colossenses 3, do versículo 9 ao 11, olha o que vai dizer. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestisse do novo, que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaros, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Glória a Deus. Olha que maravilha. Olha que graça que emana da cruz.
Olha que Paulo está nos dizendo, que na cruz isso tudo foi desfeito. Por isso que nós temos que olhar para a cruz de Cristo. É por isso que nós temos que entender tudo que emana de lá. É por isso que a cruz de Cristo é o centro do Evangelho. É por isso que a cruz de Cristo nos faz glorificar a Deus cada vez mais e mais. Cristo desfez a inimizade. Cristo agora, em Cristo, Ele é tudo em todos. É isso que nós temos hoje, nessa noite, diante dos nossos olhos. Olha que doutrina maravilhosa, gloriosa, esplêndida. Porque nós estamos olhando para a cruz de Cristo. O velho homem se revestiu de Cristo. Quando eu e você nos revestimos de Cristo, nos tornamos o corpo de Cristo. É por isso que estamos reunidos aqui. Ninguém é maior do que ninguém. Somos um em Cristo, somos o corpo de Cristo, somos a igreja de Cristo. Não existe mais livres, não existe mais escravos, não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe mais bárbaros. Mas Cristo é tudo em todos. É isso que nós temos hoje aqui, essas doutrinas que emanam da Santa Palavra de Deus para as nossas vidas. A lei, ela cumpriu o seu objetivo, ela nos leva até Cristo, ela nos leva até a cruz de Cristo, ela nos leva até o sacrifício de Cristo, ela nos leva até a justiça de Cristo, que é imputada em nós. E Cristo então desfaz toda a inimizade. Cristo remove tudo e todos, para que Ele seja tudo em todos. Então hoje, nesta noite, o que nós estamos aprendendo é isso. Olha o versículo 29 que vai dizer para nós: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E se sois de Cristo, nós somos de Cristo. Então nós somos herdeiros do pai Abraão, que pela fé foi justificado antes da lei. Somos justificados, somos herdeiros da promessa. Qual promessa? Em ti será bendita todas as nações. E hoje estamos nós aqui no Brasil, aqui em Pirapora, aqui recebendo o Evangelho da Graça. O favor imerecido de Cristo na cruz nos alcançou. A sua graça está sendo derramada em nossos corações. Nós somos feitos um em Cristo. Somos o corpo de Cristo. Somos herdeiros de Cristo. Herdeiros da promessa. Deus não mentiu, Ele cumpriu a sua promessa no seu Filho. Ele cumpriu a sua promessa em Cristo, e essa promessa nos alcançou hoje. Essa graça veio sobre as nossas vidas. Ele é um Deus de promessa que cumpre a sua promessa. Promessa de salvação, promessa de redenção. Em ti serão benditas todas as nações. Olha nós aqui, somos de Cristo. Somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. Toda a inimizade se desfez. Agora somos o corpo de Cristo, somos revestidos de Cristo. Refletimos a luz de Cristo. Somos alcançados pela promessa. Somos transformados em nova criatura. Continuamos olhando para a cruz de Cristo. Pois é lá na cruz que a promessa se concretiza. A parede é derrubada. Não existe mais separação, inimizade, mas Cristo une e faz um único povo, um único homem, lavados, remidos. Nós somos povo de Deus, nação santa, sacerdócios reais, propriedade adquirida pelo sangue dele. Tudo isso na cruz, e nos alcançou. Essa promessa hoje é vívida em nós. Nós podemos descansar e desfrutar dos frutos do trabalho de Cristo na cruz. E nos alcançou. Então hoje,
Nós aprendemos que nós estávamos sob o aio da lei. Hoje estamos sobre a guarda de Cristo. E nós entendemos e vimos que a lei serviu para um propósito. E ela cumpriu o seu propósito e nos levou até Cristo. Então nós somos regenerados e Cristo nos devolve para a lei. Pois não estamos sem lei para com Deus. Que essas palavras estejam em nossos corações. Que essas verdades alegrem a nossa alma. Em saber que a promessa nos alcançou. E que hoje somos revestidos de Cristo. Temos a mente de Cristo. Se sabermos que hoje nós somos herdeiros da promessa. Que nós somos descendentes de Abraão. O pai da fé. Porque nós cremos em Cristo. E isso foi suficiente para Abraão crer na promessa. É suficiente para nós também. Nós cremos na base da aliança que era Cristo, o descendente. Então para nós, que essas palavras continuem alegrando os nossos corações.